A Ilha do Tesouro, Parte 1, Capítulo 6. Os papéis do capitão. Cavalgamos depressa durante todo o caminho até a porta do Dr. Livesey. Toda a frente da casa estava escura. O inspetor Dance me pediu para descer do cavalo e bater, e Dogger me ajudou com o estribo. A criada abriu a porta quase imediatamente. O Dr. Livesey está? Perguntei. Ela respondeu que não, e ele havia passado em casa à tarde, mas tinha saído para jantar com o barão, onde demoraria algum tempo. Então vamos para lá, rapazes, disse o inspetor. Como a distância era curta, não subi no cavalo. Corri segurando na correia do estribo, passando pela longa alameda de árvores desfolhadas, banhadas pelo luar, até chegarmos aos portões da propriedade do barão. Sua mansão branca era cercada por grandes e vistosos jardins de ambos os lados. O Sr. Dance apeou, identificou-se e fomos prontamente recebidos. Um criado nos conduziu por um corredor atapetado até uma grande biblioteca com estantes cheias de livros em todas as paredes. Havia um busto sobre cada estante. Lá estavam o barão e o Dr. Livesey, sentados com seus cachimbos em frente à lareira. Eu nunca havia visto o barão tão de perto. Era um homem alto, com mais de 1,80 m, de compleição larga, expressão séria e rosto severo, vincado pelo sol de tantas viagens. Suas sobrancelhas eram muito escuras e ágeis, o que lhe dava um ar de homem de gênio forte. Não parecia ser mau, mas inteligente e respeitável. Entre, Sr. Dance, disse o barão em um tom formal, porém amigável. Boa noite, Dance. O doutor cumprimentou com um aceno de cabeça. E para você também, Jim, meu amigo. Que bons ventos os trazem. O inspetor se impertigou todo e contou o caso como se apresentasse uma palestra. Dava gosto ver os dois fidalgos inclinados em suas cadeiras, se entreolhando abismados. Estavam tão entretidos e chocados que até se esqueceram de fumar. Quando lhes contei que minha mãe teve coragem de voltar à hospedaria, o Dr. Livesey deu um tapa em sua própria coxa e o barão quebrou seu cachimbo ao batê-lo contra a grelha da lareira, gritando "Bravo!". Muito antes de terminar o relato, o Sr. Trelawney, que, como se lembram, era o nome do barão, já havia se levantado e andava de um lado para o outro da sala. O doutor, como se quisesse ouvir melhor, havia retirado sua peruca e era estranho vê-lo assim, sentado com seu cabelo natural curto e preto. O Sr. Dance finalmente terminou de contar sua história. Sr. Dance, disse o barão, o senhor é um homem de muito valor. Quanto a terem atropelado aquele canalha traiçoeiro, considero que foi uma boa ação, como pisar em uma barata. E este rapaz Hawkins aqui é um danado, pelo que vejo. Hawkins, você poderia tocar aquela sineta, por favor? O Sr. Dance merece uma cerveja. Mas então, Jim, o doutor emendou, o que eles procuravam está com você, certo? Está aqui, senhor, respondi entregando a ele o pacote de tecido impermeável. O médico examinou o embrulho por todos os lados, como se estivesse ansioso para abri-lo. No entanto, só o que fez foi guardá-lo calmamente no bolso do seu casaco. Barão, o inspetor pode voltar ao seu trabalho, depois que terminar sua cerveja, é claro, disse Dr. Livesey. Mas gostaria que Jim Hawkins ficasse para passar a noite em minha casa. Com sua permissão, proponho pedir para que tragam a torta fria para ele comer. Como quiser, Livesey, respondeu o barão. Hawkins merece bem mais do que uma torta fria. Então, um criado trouxe uma grande torta de pombo e a colocou sobre uma mesa lateral. Me empanturrei, pois estava faminto como um leão, enquanto o Sr. Dance era mais uma vez congratulado e por fim dispensado.
E agora, barão? Começou o doutor. E agora, Livesey? O barão respondeu ao mesmo tempo. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. O Dr. Livesey riu. Imagino que já tenha ouvido falar desse Flint. Ouvido falar? Exclamou o barão. Ouvido falar. Essa é boa. Foi o pirata mais sanguinário que já se viu. Barba Negra era um menino comparado a ele. Os espanhóis tinham tanto medo dele que te confesso que às vezes senti orgulho por ele ser inglês. Vi as velas de seu navio com meus próprios olhos, navegando perto de Trinidad. Mas aquele frouxo com quem eu navegava enfiou o rabo entre as pernas, desviou a rota e fugiu para o porto da Espanha. Bom, eu também já ouvi falar dele, aqui mesmo na Inglaterra, tornou o médico. Mas a questão é, ele tinha dinheiro? Dinheiro? Você nunca ouviu as histórias? O que esses bandidos procuram além de dinheiro? O que interessa a eles a não ser dinheiro? Por que arriscam sua carcaça imunda se não por dinheiro? Isso saberemos logo, respondeu o Dr. Livesey. Mas o senhor está tão exaltado e falante que ainda não me deixou concluir meu raciocínio. O que quero saber é o seguinte: supondo que esse pacote em meu bolso seja alguma pista de onde o tesouro de Flint está enterrado, será que esse tal tesouro é valioso? Valioso? Exclamou o barão. Eu te digo quanto ele vale. Se tivermos mesmo uma pista, como você disse, prepararei um navio no porto de Bristol para você e Hawkins irem junto comigo. Encontrarei esse tesouro nem que leve 1 ano procurando. Pois muito bem, assentiu o doutor. Então, se Jim estiver de acordo, abriremos o embrulho. E o colocou sobre a mesa. O pacote estava costurado e o doutor precisou sacar uma tesoura cirúrgica de sua maleta para cortar as linhas. Dentro do embrulho havia 2 coisas, um caderno e um envelope lacrado. Primeiro, vamos ver o que tem no caderno, sugeriu o doutor. O barão e eu já estávamos debruçados sobre os ombros do médico, que tinha gentilmente sinalizado para eu me aproximar e participar da emoção da descoberta. Na primeira página havia apenas alguns garranchos. Como alguém faz quando está entediado ou quer praticar a escrita. Um deles era idêntico à tatuagem do capitão. Salve Billy Bones. Também estava escrito Sr. W. Bones, imediato. Chega de rum. Em Palm Key, ele levou uma boa. E ainda outras garatujas, na maior parte palavras soltas e ininteligíveis. Fiquei imaginando quem havia levado uma boa e que boa era essa. Podia muito bem ter sido uma facada nas costas. E isso não nos diz muita coisa, observou o doutor antes de folhear o caderno. As 10 ou 20 páginas seguintes continham uma série de anotações curiosas. Havia datas em uma margem da folha e quantias de dinheiro na outra, como em um livro-caixa. No entanto, em vez das descrições das despesas, entre as 2 colunas havia somente cruzes desenhadas, variando de número a cada linha. No dia 12 de junho, por exemplo, era possível ver claramente que foram pagas 17 libras a alguém, mas não havia nenhuma explicação para isso além de 6 cruzes desenhadas. Em alguns casos, como que, para não haver dúvidas, estava escrito também o local, como Mar de Caracas, ou apenas as coordenadas geográficas, como 62 graus, 17, 20, 19, 2, 40. Era o registro de um período de mais de 20 anos. As quantias aumentavam ao longo do tempo. No final, havia uma soma que havia sido corrigida 5 ou 6 vezes e a inscrição, entre aspas, a parte de Bones. Não faço ideia do que seja isso, comentou o Dr. Livesey. Ora, está claro como o dia, exclamou o barão.
É a contabilidade do pilantra. As cruzes significam navios ou cidades que os piratas afundaram ou saquearam. As quantias são a parte do patife nos saques. Ele até incluiu detalhes onde achou que pudesse haver dúvida. Veja aqui, entre aspas, Mar de Caracas. Quer dizer que abordaram algum navio perto daquela costa. Que Deus tenha piedade dos pobres homens daquela tripulação. Sem dúvida estão no fundo do mar. Ah, sim, disse o médico. Essa é a vantagem de ser tão viajado. Sim, senhor. E as quantias aumentam conforme ele subia de posto na hierarquia dos piratas. Nas últimas folhas do caderno havia ainda algumas outras anotações sobre lugares e uma tabela de conversão entre moedas da França, Inglaterra e Espanha, para se chegar a um câmbio comum. Que homem tinhoso, observou o doutor. Não devia ser fácil passar a perna nele. E agora vamos ver os outros papéis, disse o barão. O envelope está selado em vários lugares. Dava para perceber que um dedal fora usado como sinete. Talvez fosse o mesmo dedal que encontrei no bolso do capitão. Com muito cuidado, o doutor abriu todos os lacres até deixar cair o mapa de uma ilha. O papel continha latitudes, longitudes, medidas de profundidade, nomes de montes, baías e enseadas e outros detalhes necessários para que um navio pudesse chegar com segurança até a praia indicada. A ilha tinha cerca de 14 quilômetros de largura e 8 de comprimento. Sua forma lembrava de um dragão gordo. Possuía 2 locais bons para atracar, protegidos por terra. E na parte central da ilha havia uma elevação chamada de Colina da Luneta. Além disso, havia outras inscrições adicionadas posteriormente. As que mais se sobressaíam eram 3 cruzes vermelhas, 2 na região norte da ilha e uma a sudoeste. Embaixo dessa última, com a mesma tinta vermelha e em uma caligrafia cuidadosa, diferente dos carranchos do capitão, a indicação: maior parte do tesouro aqui. No verso do mapa, a mesma pessoa havia escrito outras informações. Árvore alta, topo da luneta, 1/4 na direção norte de noroeste. Ilha do Esqueleto, na direção leste, 3 metros. A prata está no esconderijo ao norte. Pode ser encontrada seguindo o monte ao leste, a 10 braças do Rochedo Negro, que se parece com um osto. As armas estão em fácil esconderijo, nas dunas, no ponto norte do promontório da Enseada, direção leste e 1/4 a norte. J.F. Era apenas isso. Mesmo sendo curtas e incompreensíveis para mim, essas informações deixaram o barão e o Dr. Livesey empolgados. Livesey, começou o barão, você vai abandonar esse seu trabalho miserável imediatamente. Amanhã parto para Bristol. Dentro de 3 semanas... 3 semanas, nada. Em 2 semanas, no máximo 10 dias, terei o melhor navio e a melhor tripulação da Inglaterra. Sim, senhor. Hawkins será nosso grumete. E que grumete famoso você será, Hawkins? Você, Livesey, será o médico de bordo. Serei o almirante. Vamos levar Redruth, Joyce e Hunter. Teremos ventos favoráveis, uma viagem tranquila e vamos achar o local sem grandes dificuldades. Depois disso, nunca mais precisaremos nos preocupar com dinheiro na vida. Irei com você, Trelawney, declarou o Dr. Livesey. Pode contar comigo e com Jim também. Farei tudo ao meu alcance para encontrarmos o tesouro. Só uma pessoa me preocupa. Quem? Indagou o barão. Me diga quem é esse patife. Você, respondeu o médico. Você é incapaz de guardar segredo. Não somos os únicos que sabem deste mapa. Os sujeitos que atacaram a pousada hoje, sem dúvida, estão desesperados e são perigosos, sem contar os outros que ficaram no navio.
Não duvido que o bando seja ainda maior, todos loucos para colocar as mãos nesse tesouro. Nenhum de nós pode ficar sozinho até zarparmos. O senhor vai com Joyce e Hunter para Bristol, e enquanto isso eu fico aqui com Jim. E ninguém pode dar um pio sobre nossa descoberta. Livesey, tornou o barão, como sempre você tem razão. Minha boca será um túmulo.